Ok, pessoal, meu nome é Luciano Fagundes, hoje é dia 17 de junho de 2012 e vamos começar mais um Tecno Hour. Como eu tinha prometido para vocês na semana passada, eu vou tentar fazer um Tecno Hour meio diferente hoje. Na realidade, vocês estão vendo que toda a infraestrutura aqui já está meio temporária, né? Que é justamente porque eu tô ainda na Califórnia. A gente acabou a WWDC agora na sexta-feira. Então, como eu tinha prometido para vocês, eu vou fazer um apanhado das coisas que aconteceram aqui no WWDC. Vocês podem ver que está tudo meio improvisado, então eu não sei como é que vai ficar o som, não sei como é que vai ficar depois o vídeo, depois que eu for editar, mas eu estou hoje usando o meu MacBook Air para fazer a gravação e o microfone do iPhone. Então eu espero que ele consiga dar conta do recado aqui. Bom, eu queria fazer então hoje um programa meio diferente. Na realidade a gente vai começar a falar do jeito que a gente está acostumado, né, lá com as notícias da semana e tudo mais, mas eu vou, como eu disse, focar principalmente na WWDC. E como eu sou um desenvolvedor de software, né, que desenvolve aplicações aí para o iPhone, iOS e tudo mais, eu não posso, na realidade, falar com vocês nada além do que vocês já conhecem, né, ou seja, eu só posso falar da parte pública, justamente porque a gente tem um contrato de non-disclosure, né, que a gente fala que seria basicamente tudo que acontece dentro da WWDC, nas sessões e tudo mais, é secreto, entre aspas. Então, eu não posso, na realidade, comentar nada sobre isso aqui no Tecno Hour. Então, o que eu recomendo para vocês, se vocês quiserem, é fácil. É só vocês fazerem o cadastro lá no programa de desenvolvedores da Apple. Vocês vão ter, provavelmente daqui a 1 ou 2 semanas, vocês vão conseguir ver todas as sessões técnicas que apareceram lá na WWDC. Então, assim, a gente vai comentar uma parte rápida sobre como que a WWDC aconteceu e quais as notícias aí, o que apareceu aí na plataforma Apple de diferente. Mas principalmente eu queria daí dar um toque meio diferente para vocês tentarem entender um pouquinho mais o que é participar de um evento desse tipo. Então eu até estava pensando que já que a gente não vai poder pegar e falar na realidade sobre o conteúdo em si, eu queria mostrar para vocês o que é essa viagem. Então, o que dá para fazer, o que não dá, como é que funciona. Eu tenho aqui várias fotos para mostrar para vocês, que são realmente para vocês terem uma ideia da grandiosidade que é esse evento. Então vamos lá, vamos começar então com a parte de notícias. Trazer a tela para vocês. Vocês já vão perceber que a parte de notícias está meio lerdinha aqui também, justamente porque eu estou fazendo altas mutretas para fazer aqui o Tecno Hour hoje. Como eu estou sem aqui a rede sem fio, não está conectada tudo via Wi-Fi, eu estou conectando o meu notebook via Bluetooth com o meu iPad para eu poder fazer essa jogada de tela. Então vai ficar um pouco lerdo, mas a gente chega lá. Então, o que eu queria falar com vocês então da parte de notícias para a gente ver é o seguinte. Então a gente vai ter primeiro um evento misterioso aí da Microsoft acontecendo amanhã, na segunda-feira, né? Hoje é dia 17, vai acontecer amanhã que é dia 18, no qual todo mundo está esperando aí, pelos rumores todos que apareceram, que a Microsoft vai pegar e vai lançar a própria linha de tablets. Então a gente já sabia do Windows 8 e tudo mais, que já ia aparecer nos tablets de todo mundo. Agora parece que o hardware também a Microsoft vai querer ainda produzir. Isso a gente só vai ter certeza amanhã, mas só para a gente ficar de antena ligada aí do que vai acontecer aí nesse início de semana. Como vocês sabem, um dos lançamentos que a gente teve lá na WWDC foi justamente a parte de mapas da Apple, que é uma solução, na realidade, que eles fizeram para tirar o Google de vez de dentro do iPhone. Eu já tinha percebido que tinha alguns problemas nesses mapas, na realidade, logo no primeiro dia que eu já fiz, na semana passada, logo que a gente recebeu a cópia do iOS 6, eu acabei pegando e instalando nos meus aparelhos e a primeira coisa que eu percebi foi que no Brasil a gente não tinha mapa ainda. Então é aquela história, como é um serviço beta, não dá nem para reclamar ainda, a gente vai ter que esperar mais aí, pelo menos 1 mês, 2 meses aí, até que a Apple resolva lançar de vez o produto, para daí a gente poder saber realmente como é que a gente vai ficar. Algumas coisas que eu já posso comentar com vocês, que assim, mudou totalmente a minha forma de andar aqui pelos Estados Unidos. Foram 2 coisas excelentes que aconteceram. Esse serviço de mapas integrado ao Siri. O Siri, como vocês sabem, começou a funcionar de novo no iPad, né? Eu até acho que consigo mostrar aqui para vocês a carinha dele, ó. Aí, já apareceu o Siri ali. Então, com aquilo ali, eu posso pedir para o Siri o que eu quiser e funciona extremamente bem. É a mesma coisa que já tinha lá no iPhone 4S. Só que assim, quando eu falo que funciona extremamente bem, para os Estados Unidos é excelente. Tá? Ou seja,
eu tive uma experiência ótima aqui, porque eu peguei um chipzinho de LTE, né, de 4ª geração de internet, aqui para... E o Siri já está escutando besteira ali. Mas eu peguei um chipzinho, né, de internet de alta velocidade da TIT aqui para colocar no meu iPad, coloquei o Siri para funcionar nele, não precisei alugar GPS junto com o carro nem nada, o Siri está resolvendo maravilhosamente bem toda a minha necessidade de GPS aqui nos Estados Unidos. E é uma coisa extremamente interessante, porque não é simplesmente como a gente está acostumado de falar para ele, me leva para o lugar tal. A gente pode simplesmente fazer perguntas genéricas e ele acha para a gente no mapa. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Siri, show me places for dinner today. Acabei de pedir para ele então um lugar para a gente poder jantar aqui hoje. Então ele já vai me mostrar já com todas as informações do Yelp, que é o serviço que ele usa para interação lá com os mapas. Então, olha lá, ele já encontrou os restaurantes, viu qual deles que está disponível para o jantar. Já me dá toda uma lista aqui. Está demorando um pouquinho para vocês verem, mas para mim ele já apareceu. Então aqui ele já me mostra todos os restaurantes e ele me dá aqui várias informações. Ele me dá o nome do restaurante, a quantidade de reviews no Yelp, né, que é o serviço aqui de classificação de restaurante que eles têm aqui. Me dá o endereço, tudo mais. Então se eu quiser daí saber, simplesmente para eu ir até lá, basta que eu selecione um deles. Ele vem aqui, me mostra mais informações ainda, os reviews, tudo mais. Clico isso daqui no mapa, ele já me joga o mapa. Ele me traz o mapa aqui já com um pin, né, mostrando certinho onde que a gente está. E o mais legal de tudo isso aqui que vocês podem ver é o seguinte, essa bolinha azul aqui, deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês verem. A bolinha azul é onde eu estou. E a bolinha vermelha aqui, onde ele está com os dados ali mostrando, são os dados do restaurante. Então se eu quiser que ele trace para mim uma rota, que é outra coisa que apareceu também no iOS 6, que é traçar rota aqui pelo Apple Maps, né, ou sei lá como é que eles vão chamar isso, basta eu clicar aqui nesse íconezinho do carrinho e ele já vai traçar a rota para mim. Então ele trouxe para mim a rota, ela já deu uma opção de 3 rotas diferentes já para mim, dizendo que eu vou demorar mais ou menos 2 minutos para chegar nesse lugar. Então é assim, excelente. Na realidade, com uma carga de iPhone, eu fiquei hoje fazendo, na hora das fotos eu vou mostrar para vocês, eu fiquei fazendo meio que uma procissão aqui, rodando por todo aqui pelo Silicon Valley. Eu acredito que eu devo ter ficado usando esse serviço de mapas do Siri por mais ou menos umas 4 a 5 horas seguidas, tá? Se eu descontar todo o pedaço que eu fiquei parado e tudo mais em loja e tudo isso, aquilo, deve ter dado mais ou menos umas 4, 5 horas. Então, colocando junto a internet de alta velocidade, né, que seria de 4ª geração, e mais esse serviço de mapas aqui, sinceramente, nunca mais na vida vou precisar alugar GPS. E o problema que eu digo que isso daqui não está disponível para o Brasil é qual é? É justamente pelo fato de que o Yelp, né, que é o serviço responsável aí para lidar com toda a parte de restaurantes e tudo mais, ele, até onde eu sei, não está disponível no Brasil ainda. Mas, teoricamente, quando o Yelp se expandir para o Brasil, a Apple mesmo não precisaria nem fazer nada, seria simplesmente continuar usando tudo que ela já tem, o Siri provavelmente já conseguiria achar as informações aqui pra gente. Então, o que mais? Então vamos continuar lá, já vou mostrando para vocês tudo o que aconteceu aqui durante a semana, à medida que a gente já vai mostrando. Do ponto de vista de... Aqui é uma pergunta que tem interessante aqui e pertinente, né? Que seria o caso do Google Maps versus Apple Maps. Qual é o melhor? Aqui eu deixo... A minha opinião é meio misturada. Eu não tenho muita opinião certa ainda sobre isso. Na realidade, logo que quando eu vi aquela questão de mostrar o 3D, né? Que é o Fly Eye, se eu não me engano, que eles estão chamando. Eu acho que é uma visão excepcional, é muito legal, muito bem montada e tudo mais. Mas eu tenho dúvida se essa daí é uma visão que é tão útil quanto o Street View, por exemplo, que não está disponível ainda. Mas é o que eu falei para vocês, do ponto de vista de simplesmente se encontrar e conseguir andar aqui pela região, poxa, o da Apple foi excelente. Na realidade eu tinha comprado junto também um Civic, né, que a gente tem aí para comprar aí no Brasil mesmo. Mas, nossa, eu não sei se é por causa do iOS 6, mas ele me deixou na mão aqui feio. Porque na realidade a cada 5, 10 minutos ele tentava fazer algum tipo de conexão com a internet que não conseguia e travava, e aí no meio do caminho eu saindo lá de São Francisco para vir para Santa Clara, que é onde eu estou gravando agora, caiu um monte de vezes a conexão, ele fechou sozinho, então esse daí eu nem estou usando mais. Mas realmente o Siri junto com a parte de GPS funcionou 100% aqui, hoje o dia todo.
Bom, o que mais que a Apple trouxe pra gente? Na realidade, se a gente parar para ver, a Apple trouxe então essa parte de mapas, que foi a grande novidade. Trouxe pra gente uma nova versão do Mountain Lion, que pra mim ela pareceu ser mais uma versão de... como é que eu vou dizer? Mais de bug fix. Não pareceu ser nada muito sério. Por exemplo, pelo menos as features que eu estava esperando, né, que seriam pra gente poder fazer o mirror da tela do Mountain Lion e tudo mais, essas coisas ainda não apareceram. Então, assim, eu não vi grandes diferenças do Mountain Lion até agora, não. Sim, a outra parte também foram os lançamentos das novas versões de hardware dos notebooks. As novas versões de hardware do notebook da Apple e o lançamento do Retina Display, né, para o novo MacBook Pro. Então, aí é uma questão também que é complicada. Na realidade, se não fosse pelos impostos que eu teria que pagar para levar para o Brasil um equipamento desse, eu já teria comprado. Mas a questão é, se eu preciso de um equipamento desse, provavelmente não. Pelo que eu vi, ele ficou muito mais rápido, tem muito mais memória, a tela é de babá mesmo, porque eu cheguei, a gente tem algumas exposições aqui na própria Apple Store, a gente foi lá ver, tinha gente tirando foto e tudo mais. Ele é uma máquina excepcional. Mas, sinceramente, nem eu como developer, que desenvolvo tudo aqui na minha máquina mesmo, sinceramente eu não preciso de tudo aquilo lá de máquina. Eu estou muito mais interessado, que eu não duvido que vai acontecer, que até o final do ano a Apple acabe passando também versões de tela retina para o MacBook Air, porque uma coisa que realmente me chamou atenção ele é mais leve que o MacBook Pro, mas ele é mais pesado do que um Air. Então, eu, por exemplo, dou muito mais prioridade para a parte de peso dele do que para a tela retina. Então, esse foi um motivo também que para mim, não, fora o fato de eu não ter os $3.000 que eu teria que pagar, né, se eu fosse levar para o Brasil, o fato simplesmente da tela lá, para mim, não valeria a pena pela questão do peso que ele tem. Mas isso daí eu tenho certeza que vai ter um monte de gente comprando. Eu sei que aí no Brasil tá uma fortuna, né? Tá uns R$10.000 mais ou menos para mais que está custando esse novo MacBook Pro. Mas assim, eu acho que se você é um profissional da área de vídeo, de fotografia, que quer ter a tela de alta resolução e tudo mais, beleza, manda bala. Mas para o usuário comum, eu acho difícil que tenha alguém hoje que precise de alguma coisa a mais do que os MacBook Air. Beleza, então a parte de notícia e tudo mais eu vou fazer ela relativamente pequena hoje aqui. O que eu queria fazer então com vocês é mostrar então o que aconteceu então aí nessa viagem, né? Como é que é participar então de um evento desse. Então o que eu quis fazer nesse caso, para a gente ver, foi justamente fazer meio que uma sequência de fotos aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou passando aqui mais ou menos pelas fotos e vou mostrar para vocês como é que funciona. Então essas são algumas fotos que eu tirei lá do evento mesmo, na hora que eu cheguei para fazer a inscrição. Então a inscrição ela já começou no domingo, então vocês podem ver que no domingo já tinha bastante gente lá. Mas foi bem tranquilo. Na realidade ali está tudo organizado por nome e tudo mais, você entra ali numa boa no Moscone Center. Aqui já tem uma foto panorâmica aqui, né, que eu consegui tirar lá da onde fica o Moscone Center mesmo, para vocês terem uma ideia do tamanho do lugar. Embora, né, a gente veja que as inscrições acabam relativamente rápido, ou seja, 1 hora já acabou, não tem mais como conseguir ingresso, é um lugar realmente gigantesco. Então, mais gigantesco ainda, vocês vão ver, são as filas que a gente tem que enfrentar lá dentro para poder pegar uma sessão, principalmente das mais populares. E algumas vantagens que a gente tem também quando a gente vem para São Francisco, né, como é o caso do WWDC, é justamente a parte que a gente tem de um pouco de férias também, né? Na realidade eu costumo chamar de uma férias remunerada, né? A gente vem para trabalhar, mas acaba fazendo algumas coisas interessantes também. Então, uma coisa que para vocês que escutam podcast, provavelmente vocês já devem conhecer, é o pessoal do This Week in Tech, né, que é o pessoal do Leo Laporte, que o estúdio deles é bem aqui do lado de São Francisco. Então, uma das coisas que eu fiz foi justamente que no domingo, na parte da tarde, né, eles gravam aqui às 2 horas da tarde o This Week in Tech, e eu não podia perder, né? Então o que aconteceu? Eu peguei, liguei para lá, marquei lá para poder conhecer o estúdio e fui para lá para assistir o This Week in Tech. Então aqui, essa foto que vocês estão vendo aqui na realidade já é de lá do estúdio deles, provavelmente vocês já devem ter conhecido, justamente porque é um dos lugares principais lá para o This Week in Tech. Vocês podem ver o Leo Laporte aqui, né? Na realidade esse daqui foi alguns momentos um pouco antes do show. Ele estava ainda comendo comida japonesa ali. Mas o legal é justamente isso. Antes do show, como particularmente eu já tinha participado de um show dele antes, no ano passado, mas eu tinha ido para o Mac Break Weekly.
E aí uma coisa que foi meio chata foi o seguinte, é que aí tinha um show, o MacBreak Weekly ele meio que funciona no meio entre dois outros shows. Então você acaba não tendo nenhum tempo para conversar com o pessoal. Então, se alguém algum dia vier para São Francisco e quiser participar, eu recomendo o This Week in Tech, justamente porque ele é no domingo, e eu não sei se tem algum show antes, eu acredito que não, porque é bem na hora do almoço ali. E depois também não é, porque ele é o último dia, também é o último show do domingo. Então, o legal é justamente isso, porque daí você consegue chegar lá antes da hora, começar a ficar batendo papo com o pessoal, aprender um pouco de podcast, e depois mesmo quando acaba também foi legal pra caramba, tem bastante coisa que a gente fica fazendo lá. Aqui foi justamente já passando a tiete, né, fazendo a tietagem lá, então, falando um pouco do Techno Hour e tudo mais, e justamente foi no final do This Week in Tech que a gente senta lá e começa a conversar. Então, ele meio que faz uma entrevista com todo mundo que apareceu lá, devia ter umas 15, 20 pessoas mais ou menos que vieram, praticamente todos os developers do WWDC, que vieram para participar do show, e daí no final todo mundo fala do que desenvolve, o que não desenvolve, e a conversa vai rolando, e é uma tarde legal, eu recomendo. Para quem vier e quem gostar dessa parte de tecnologia, eu recomendo que dê uma passada em São Francisco no domingo e dê um pulo até lá em Petaluma, que é onde fica o estúdio do This Week in Tech. Aí a gente vai também para os pontos turísticos, né? Isso daqui já é um pedacinho da Golden Gate que eu passei lá, então o que a gente consegue fazer é aproveitar bem o fim de semana. Dirigir pela Golden Gate é realmente uma experiência fantástica. Acho que é uma coisa que todo mundo que passa por aqui para São Francisco tem que fazer. É realmente uma das estruturas mais impressionantes que eu já vi. E aí a gente volta para o WWDC, né? Então, o que aconteceu aqui? Isso daqui já é para vocês terem uma ideia aqui da foto que eu separei para vocês. Esse horário aqui já era mais ou menos umas 5 horas da manhã. Eu resolvi acordar um pouco mais tarde. Nos outros anos eu tinha ido às 3 da manhã. Mas aqui já eram mais ou menos umas 5 horas da manhã. E essa fila aqui ela já devia estar com umas 500 pessoas mais ou menos na nossa frente. Ela já estava meio que virando. Vocês podem ver que ela parece pouquinho, né? Chegando próximo lá já da esquina. Mas na realidade ela já está virando. Então já tinha pelo menos mais umas... eu diria uns 500 metros de fila na nossa frente, do outro lado da esquina. Então, esse daqui é a parte. Na realidade, assim, quem vem para a WWDC tem que vir todo dia de madrugada aqui, que uma das coisas mais interessantes é ficar de madrugada na fila no WWDC, para você conhecer o pessoal e começar a falar das aplicações e fazer networking. E aqui nessa outra foto vocês podem dar uma ideia de como é que é quando abre a porta da WWDC, né? Então, aquela fila toda ela vai se aglutinando. E aqui vocês viram que eles já formaram duas filas, né, justamente para começar a subir para assistir o Keynote. Porque o Keynote ele é feito no terceiro andar, né, são 3 andares aquele prédio, numa sala chamada Presídio, que é um dos bairros aqui de São Francisco. E basicamente o que vocês estão vendo é o início da fila, né, porque a gente estava bem lá no comecinho. E deve ter, só nessa foto, deve ter pelo menos umas 1.500 pessoas. Tá? Fora mais umas 4 ou 5 mil que estão ainda esperando para chegar ainda nesse pedaço. E aqui já é a chegada lá dentro da sala presídio, né? Então vocês podem ver que aqui é praticamente, aqui é onde a gente começa a entender o culto pela Apple, né? Então aqui é praticamente como se tivesse um grande conglomerado mesmo, tem alguma coisa em torno de umas 6 a 7 mil pessoas dentro dessa sala. Isso aqui foi um panorama que eu fiz de lá de dentro da sala. Vamos ver se eu consigo, com essa nossa conexão boa aqui, mostrar para vocês terem uma ideia do panorama. Então olha só, se eu for andando bem devagarinho, vocês podem ter uma ideia do que é estar lá dentro. O barulho que a gente tem lá dentro, parece que você está numa sala de rock, né? Um rock pauleira rodando lá solto. E isso daqui não tinha ainda nem chegado todo mundo ainda lá, né? Então aqui ainda é o começo do Keynote. E aqui já é a parte que vocês conseguem inclusive ver na internet, né? Então se vocês pararem para olhar lá, aqui já é o Tim Cook falando, né? Toda a apresentação lá. Isso daqui vocês conseguem dar uma olhadinha lá no iTunes, lá ou nas páginas da Apple e já baixar inclusive o Keynote inteiro para vocês assistirem. O que mais que acontece de legal na WWDC? O que acontece de legal é justamente o elenco que eles fazem digamos assim, ali a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 11 aplicações. São 11 aplicações que são ganhadoras dos Apple Award. E o importante disso daqui é o seguinte, isso daqui não é só uma coisa que a Apple faz para passar a mão
na cabeça do desenvolvedor para dar um prêmiozinho e deixar todo mundo feliz. Não, não é isso. A ideia da Apple aqui é uma coisa bastante efetiva. Então, a ideia qual é? Ela mostrar para a comunidade inteira de desenvolvedores quais são as aplicações que ela considera inovadora. Então, essas aplicações todas aqui, talvez mais para frente, se vocês procurarem, vocês vão conseguir encontrar os links para todas elas para baixarem. Eu não vou ter tempo de fazer isso agora para esse Keynote, mas eu tenho certeza que vocês conseguem encontrar. E essas daqui são então as que a Apple considerou mais inovadoras do ano. Por quê? Porque essas daqui, eles levantam esse elenco todo para mostrar o que elas querem dar para vocês de exemplo. Então é aquela história, se vocês são desenvolvedores Apple, querem começar a desenvolver, não é para você tentar copiar essas aplicações, mas é para você tentar sentar, analisar essas aplicações para ver o que foi diferencial dela, por que ela foi uma das escolhidas, e aí você conseguir aprimorar a sua própria aplicação. É mais ou menos como se a Apple estivesse te dando um V0, para a qual você tem que fazer as suas aplicações tentarem convergir para esse V0 que a Apple te deu. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa, é que a gente consiga analisar, estudar essas aplicações e tentar chegar o mais próximo possível delas e inovar em cima delas. É mais ou menos como se fosse definida uma barra ali de qualidade mínima para a Apple, são essas aplicações. E aí, a parte que também é excelente, essa daqui vocês não vão conseguir ver, a não ser que vocês venham participar do WWDC no ano que vem, é justamente o Stunt the Experts. Essa daqui é como se fosse um programa de TV, né? Um programa de calouros ali, mas esse pessoal que vocês estão vendo aí, todo sentado aí, e eu não deveria nem ter tirado foto, porque é proibido tirar foto de lá no evento, mas esse pessoal todo que vocês estão vendo aí são, na realidade, engenheiros da Apple. E esse jogo todo que eles montam aí, que todo ano tem, na realidade essa daqui já foi, se não me engano, foi a 23ª edição dessa sessão, como é que funciona? É justamente assim, é um joguinho meio de perguntas e respostas. Então, os engenheiros bolam lá 5, 10 perguntas lá que eles deixam em abertas para a plateia, e a plateia também pode trazer perguntas, né, entregar lá e deixar para eles responderem. Mas a questão é que são perguntas do arco da velha. É coisa assim, por exemplo, uma das coisas que todo ano eu já vi que eles fazem. Eles pegam algum equipamento da Apple, jogam dentro de um liquidificador, trituram aquilo ali por um tempão e entregam aquele pó, né, que sobra para os eleitos da plateia, para o pessoal ir lá e tentar descobrir o que tem ali dentro. Então, aí é onde você vê uma foto parecida com essa daqui, onde basicamente são pessoas da plateia tentando analisar de forma forensica ali aquele restinho de material que apareceu para tentar descobrir qual era aquele equipamento. E o detalhe, o pessoal consegue descobrir. Esse ano eles descobriram porque eles acharam um pedacinho de chapinha que tinha um número serial, eles entraram na internet, buscaram uma patente da Apple que tinha aquele número aparecendo e descobriram que esse restinho de pó que vocês estão vendo aí era na realidade uma câmera de filmar da Apple bem antiga. Então é um jogo extremamente legal e, poxa, tem muita piada rolando, muita coisa acontecendo, então esse é um programa que realmente acontece e é muito legal. Aí tem inclusive um pessoal meio famoso, deixa eu ver se eu consigo. Esse é a última coisa que eu vou falar desse Stunt the Experts. Esse cara que está mostrando na foto aqui para você, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas só para vocês terem uma ideia do conjunto de pessoas que está dentro lá desse evento, ele trabalha na Apple desde 1984. Ele é um dos engenheiros que assinou dentro do gabinete daqueles primeiros computadores Apple. Então uma assinatura desse cara vale alguns centenas de milhares de dólares aqui nos Estados Unidos hoje lá no eBay. Então ele é um dos engenheiros originais do Apple I, do Apple II aqui dos Estados Unidos. Então para vocês terem uma ideia do tipo de pessoa que está lá dentro do grupo do Stunt the Experts. E outra coisa que eu não posso deixar de falar, mas que vocês também só vão conseguir ver se vocês vierem para o WWDC em algum momento, são das palestras do pessoal da hora do almoço, né? Porque até na hora do almoço, o que acontece? Geralmente a gente teve 3 palestras. Então nessa a gente vai lá, entra também numa fila gigantesca, tudo lá naquela sala presídio, uma palestra para todo mundo, e você fala com as pessoas mais, assim, mais inacreditáveis. Então esse cara aqui, não sei se vocês vão reconhecer,
né? Mas é o LeVar Burton, e ele, na realidade, para quem não conhece, ele foi o Kunta Kinte, né? Ele foi também foi da Star Trek, né? Ele era aquele comandante que fazia lá, se eu não me engano, fazia reconhecimento, não me lembro mais o que ele fazia no Star Trek. E ele também é um ícone lá dos Estados Unidos por causa de alguns programas infantis que ele desenvolveu para a parte educacional. E ele foi para lá então para quê? Ele foi para falar da experiência dele, como é que ele fez. Ele também é desenvolvedor de aplicativo, na realidade ele produz um aplicativo próprio, né? Então ele mostra para a gente também todo um processo de criatividade, um processo para desenvolvimento de aplicativos. Eu acho que eu estou sem foto dele aqui ainda, mas foi um nome que para vocês vai ser extremamente familiar, né? Que seria justamente o J.J. Abrams, que é o criador do Lost, criador do Person of Interest, criador de Alcatraz, né? Diretor de Alcatraz, diretor do Super 8, trabalhou com Spielberg, trabalhou com um monte de gente, e que também foi, na realidade, a sessão de encerramento da WWDC desse ano. Então é para vocês terem uma ideia de que realmente é um evento excepcional, que eu recomendo para todo mundo que puder para participar. Na realidade é assim, se você quer ser um desenvolvedor de iOS, você vai considerar que você está começando a chegar lá quando você vê que as suas apps conseguem pegar e te levar no WWDC. Esse é o evento que você realmente não tem como faltar. Sem contar que a gente está na Califórnia, né? Então, por exemplo, uma olhada rápida aqui, vou até virar aqui o notebook para vocês verem. Se vocês olharem ali, aquele sol que parece ser, não sei se vocês vão conseguir ver, vamos ver se eu aumentar essa tela aqui. Aquela janela ali, aquele sol que vocês estão vendo ali, que está dando a impressão de ser umas 2, 3 horas da tarde, na realidade, como a gente está no verão da Califórnia, agora são 7 horas da noite, tá? Então o sol aqui, ele vai seguindo até pelo menos, tem dia que chega com luz, não vou dizer com sol, mas com luz, até mais ou menos 9 horas da noite. Se você considerar que o WWDC acaba lá pelas 5, né, 5 e meia, você ainda tem umas 3, 4, 5 horas às vezes para você pegar e conhecer São Francisco. Então, realmente é uma coisa que vale a pena. E a última coisa para eu poder encerrar o Tecno de hoje, eu estava até brincando com a minha esposa lá quando a gente estava falando pelo FaceTime. Então, essa também é outra coisa boa. É o FaceTime via rede 3G, ou 4G no caso. É a coisa que mudou completamente minha forma de comunicação também aqui nos Estados Unidos. Como eu estou com uma conexão 4G, basicamente eu só estou falando com o pessoal de casa via FaceTime. Então realmente mudou totalmente. Para vocês terem uma ideia da qualidade da conexão, na sexta-feira, que foi o último dia que eu estava lá em São Francisco, né, antes de vir aqui para Santa Clara, eu fui na loja da Disney para comprar alguns brinquedos para minha filha. E quem escolheu os brinquedos foi justamente a minha filha. Por quê? Porque de lá de dentro da loja eu peguei meu iPad, montei uma conexão via FaceTime lá com ela, e basicamente eu mostrei para ela a loja inteira da Disney lá que ela queria ver e tudo mais. Ficamos lá uns 40 minutos mais ou menos conectados no FaceTime, sem perda de comunicação, sem frame caindo, assim, conexão perfeita mesmo de videochamada, onde ela escolheu o que ela queria comprar e tudo mais. Mudou totalmente a minha forma de usar o FaceTime. Então essa também é um recurso que vai aparecer no iOS 6. Bom, então para poder encerrar, voltando agora no Tecno de novo, o que acontece? Eu também resolvi fazer aquela minha expedição geek, né? Basicamente eu estava aqui em Santa Clara, né? A gente está mais ou menos no meio do Silicon Valley aqui, e eu resolvi dar uma passeada. Tudo começou com que eu queria ir até a Apple, porque lá eles têm na One Infinity Loop, eles têm uma loja da Apple especial lá que tem a parte de souvenir. Aí, tinha também na WWDC, mas a WWDC esse ano estava bem fraquinha, não tinha quase nada praticamente. Então eu resolvi ir até lá. Então daqui até lá dá mais ou menos uns 18 quilômetros mais ou menos. Então é uma viagem relativamente rápida. Só que eu cheguei, né, para mostrar que eu cheguei, deixa eu trazer aqui de volta. Tá, para mostrar que eu cheguei até lá, tá aí eu hoje do lado lá do Apple Campus, no One Infinity Loop. Mas eu cheguei, e o que acontece? A loja estava fechada. Como essa loja ela é uma loja meio especial, né, que seria uma loja meio da empresa, ela não abria de domingo. Então eu pensei, poxa, o que eu vou fazer agora? Né? Aí eu resolvi, olha, já que eu estou aqui mesmo,
eu vou fazer uma mini procissão aqui. Eu vou conhecer as casas onde morou Steve Jobs. É, é isso mesmo que você escutou, mexer nas casas do Steve Jobs. Então o que eu resolvi fazer? Então eu peguei, entrei num site, lá tinha lá tudo sobre Steve Jobs, tinha lá 2 endereços, né? Que são na realidade um é em Palo Alto, que foi a primeira casa dele, né, onde ele cresceu, e a outra é uma que eles chamam de mansão do Steve Jobs, que é lá em Los Altos. Eu falei assim, não estou fazendo nada mesmo, vou até lá. Então eu fui, cheguei, fiz uma viagenzinha de mais ou menos uns... Para cada lugar deve ter dado mais ou menos uns 20 minutos, mais ou menos, de viagem entre cada lugar. Então essa daqui, para quem não conhece, é a casinha lá que está toda arrumada do Steve Jobs. Então essa é a casa de Palo Alto, que é onde ele cresceu na realidade, né? E eu achei muito legal, porque assim... A impressão que dá é que não tem ninguém morando lá. Eu não sei te dizer a história, não fui atrás de história nem nada, mas eu fui dirigindo até lá, dei uma passeada, dei uma andada ali pela redondeza para conhecer como é que era, e voltei e tirei algumas fotos. Não fiquei tirando muita foto, né, porque senão vai que tem alguém morando lá dentro, já vão chamar a polícia para me pegar, mas a princípio é uma casa que ela tá bem cuidadinha, tá legal. Então, se você algum dia quer saber aonde a Apple nasceu, então você acabou de ver. É aquela garagem ali mesmo, ali é onde a Apple nasceu. E depois disso eu resolvi ir para a mansão, né, que eles chamam lá em Los Altos. Então, ou será que é o contrário? Eu já não lembro mais, eu acho que talvez seja mansão em Los... já não sei, mas essa foi a primeira casa. Só que na mansão, hoje, é uma coisa meio complicada, porque eu cheguei até lá e eu acho que ela está em reforma. Então, o que eu achei de interessante aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, é que eu fui agraciado com um esquilo andando lá pela mansão do Steve Jobs. Na realidade, assim que eu estava andando lá, né, para poder ver se eu conseguia tirar alguma foto de algum lugar, esse esquilinho veio atrás de mim, saiu correndo, pulou lá. Essa daqui já está na cerca lá da casa dele. Então, não dá nem pra gente ver muito bem a mansão, justamente porque está com muito tapume, está com umas cercas lá em volta, que a impressão que dá é que ela está sendo reformada, mas para vocês darem uma olhadinha de como é que está. Essa daqui seria a entrada. Então, podem ver que tem uma chaminé aqui, né? Tudo mais. Tem vários sites que tem fotos de verdade dessa mansão aqui já toda montada. Eu não achei nem tão grande assim, para falar a verdade. Quando me falaram que era a mansão do Steve Jobs, eu já achei que ia ser uma coisa meio tipo um castelo, né? Mas a impressão que eu tenho é que é uma casa de mais ou menos uns 400 metros quadrados, alguma coisa assim. Posso estar enganado? Posso, porque vocês podem ver que está cheio de árvore, lá não dá para ver muito bem o tamanho da casa. Mas pela redondeza ali, são várias casas que a impressão que dava para mim é que são casas de mais ou menos 300, 400 metros quadrados. Então, não deu para ver muito bem nesse caso, mas pelo menos já deu para pelo menos curtir e fazer um passeio. Então foram minhas visitas aí hoje, tanto para a Apple Infinity Loop, que eu vou voltar lá ainda, porque eu quero ir nessa loja deles ainda, para a casa onde o Steve Jobs nasceu e cresceu, e também para a mansão dele, lá para o lado de Palo Alto, em Silicon Valley. Gente, hoje, como essa é uma edição especial, acabou que eu não tenho aqui nenhuma musiquinha para colocar para vocês no final. Eu espero que dê para colocar com toda a qualidade que eu estou acostumado a colocar do Tecno Hour no ar esse programa de hoje, mas eu não sei como é que eu vou estar de banda aqui, então se talvez a imagem não estiver muito boa hoje, vocês me perdoam, depois eu dou um jeito de colocar ela em alta definição quando eu voltar para o Brasil. Ok? Então, basicamente o que eu vou fazer agora, eu estou ficando aqui em Santa Clara agora para o resto dessa semana, né? Na realidade eu tenho uma semana e meia mais ou menos aqui, porque daí na sequência tem também o Google I.O. Então, na realidade, essa uma semana e meia que eu tenho de tempo aqui em Santa Clara, até tenho que agradecer também a Avaya, né? Porque na realidade eu estou aqui a trabalho, não estou aqui pelo Tecno Hour. Eu vou até o escritório da Avaya lá em Santa Clara também. E esse tempo, na realidade, que eu tenho aqui agora vai ser justamente para tentar descobrir tudo que eu posso descobrir sobre Android. Provavelmente o próximo Tecno Hour que eu vou fazer vai ser já quando eu estiver de volta no Brasil. E deve ser provavelmente também um especial sobre o Google I.O. daí nesse caso. Mas beleza então, pessoal. Terminando então o Tecno Hour de hoje, meu nome é Luciano Fagundes, vejo vocês então no próximo Tecno Hour. Um abraço, tchau, tchau.